Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 15, que diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Nós vamos ver aqui esses três versículos do capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, nós vamos ver aqui o escritor aos Hebreus falando que Cristo é superior ao sumo sacerdote da antiga aliança. Então, Jesus é o grande sumo sacerdote. Cristo ele é superior aos sacerdotes, e seu sacerdócio é superior ao sacerdócio deles. Bem sabemos que para os judeus, o sumo sacerdote era a mais elevada autoridade religiosa na terra. Somente ele entrava no Santo dos Santos, no templo, uma vez por ano, que era para fazer expiação pelos pecados de todas as nações. Temos referência lá em Levítico, capítulo 16. Como o sumo sacerdote Jesus é o mediador entre Deus e nós. Como representante da humanidade, ele intercede por nós diante de Deus, como representante de Deus. Ele nos assegura o perdão de Deus. Então, quando no versículo 14 ele diz: Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Então, Jesus, ele tem mais autoridade do que os sumos sacerdotes judeus, porque é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Diferentemente do sumo sacerdote, que podia se apresentar diante de Deus apenas uma vez por ano, Cristo está sempre à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está sempre disposto a nos ouvir quando oramos. Então, o grande sumo sacerdote, Jesus, que é o Filho de Deus, ele intercede por nós, ele entrou nos céus e intercede por nós. Por isso, nós devemos manter a nossa firmeza em declarar publicamente a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé no Senhor, crendo que Ele está ali, Ele está acima de todos e de tudo, e tem poder para nos livrar, para nos guardar. Então, Ele, como Filho de Deus, Ele veio nessa terra cumprir essa missão. E entre todos os sumos sacerdotes, Jesus ele está acima de todos. No versículo 15, quando ele diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que é a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então Jesus, ele é como nós, porque experimentou uma grande variedade de tentações ao longo da sua vida como ser humano. Podemos ser confortados sabendo que Jesus enfrentou tentações. Ele pode se compadecer de nós. Então, somente aquele que passou por tentações, por todos o que um ser humano passa, Jesus ele passou. Então, ele pode se compadecer de nós. Podemos ser encorajados, sabendo que Jesus ele enfrentou as tentações sem ceder ao pecado. Ele nos mostra que não temos que pecar quando enfrentamos as iscas sedutoras da tentação. Jesus é o único ser humano perfeito que já viveu. Nós estamos encorajados
quando vemos que Jesus ele padeceu, ele sofreu, né? Ele foi tentado, porém ele não cedeu a nenhuma tentação, né? Ele é aquele que sabe, né, o quanto nós somos tentados. E nós precisamos também seguir os passos de Cristo, não cedendo, né, às iscas, né, sedutora da tentação, ao que o inimigo ele coloca. Porque Jesus ele foi tentado, mas ele não pecou jamais. Ele não falhou. Ele é o único ser humano perfeito que já viveu nessa terra. Não tem nenhum outro que possa dizer que foi perfeito, que viveu nessa terra, que não tenha pecado, que não tenha falhado. Mas Jesus ele foi o único. Então que nós possamos seguir o exemplo de Cristo Jesus, né? Ser nesse dia confortado, né? E para que assim nós venhamos a entender ao ler essa palavra que Jesus ele passou pelas provações e nós também devemos nos esforçar para que venhamos passar pelas provações e sabendo que Jesus ele sabe, ele passou por tudo isso. Então só aquele que passa muitas das vezes, que viveu, né, essa experiência, viveu as tentações, que sabe como nós somos tentados. Ele se compadece de nós à medida que nós nos colocamos diante dele em humilhação, em oração, reconhecendo que sem Jesus nada podemos fazer. No versículo 16 ele diz: portanto, aproxime-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, a oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus e devemos nos chegar a Ele com confiança, né? Então, aproxime-se com confiança no trono da graça, né? Não é chegar desconfiado, né? Chegar, né, achando que Deus não está nos ouvindo, mas aproximamos devemos chegar a Ele com confiança. Observamos que alguns cristãos se aproximam de Deus humildemente, com sua cabeça curvada, com medo de pedir-lhe que atente às suas necessidades. Muitos se aproximam do Senhor com medo do Senhor, né? E não com a liberdade, não como um filho que está chegando ao Pai, né? Outros oram de forma irreverente, sem pensar no que estão dizendo. Aproximar-se do Senhor com reverência, se aproxime do Senhor com reverência, porque Ele é o seu Rei. Mas aproxime-se também com confiança, porque Ele é seu amigo e conselheiro. Então, devemos ser reverentes a Jesus, porque o nosso Deus ele é o Rei dos Reis. Mas também devemos nos aproximar com confiança, porque o Senhor é nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, né? A fim de sermos socorridos nos momentos oportunos. Como nós falamos no episódio anterior, né, que não há criatura alguma encoberta diante dele, o versículo 13 ele fala, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar conta, né? Não tem nada oculto diante do Senhor, então não adianta se aproximar diante do Senhor achando que Ele não sabe, achando que Ele não conhece a intenção do nosso coração, nosso pensamento, né? O que pode ter sido feito em oculto. O Senhor Ele sabe todas as coisas. Mas devemos nos aproximar com confiança, né? Pedindo que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, confessando, se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor. Mesmo que nem o homem não saiba, seja um segredo do Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno, né? Se aproximando dele com confiança. Então que nesse dia você venha se aproximar, né, com confiança
e com a certeza de que você está se colocando diante do Rei dos Reis, né? De que o Senhor ele é soberano, porém, ele é o teu amigo, ele é o conselheiro, ele é aquele que você pode falar e colocar todas as causas. Então, coloque tudo diante do Senhor. Tenha certeza que ele responde através de um louvor, ele responde através de uma palavra, ele responde através de alguém que fala algo, de alguma coisa que você vai ver. Então o Senhor ele tem as suas formas de responder. Então coloca diante dele e aguarde a resposta de Deus. Eu tenho certeza que esse momento, esse devocional, ele também pode ser uma resposta de Deus para aquilo que você está precisando, daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Então encare isso também como a boca de Deus, como Deus falando nesse momento e te encorajando a se colocar diante dele, diante dos reis dos reis, diante do conselheiro e do amigo fiel. Então que você fique com essa palavra nesse dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.